Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai tentar entender o que foi esse batalhão Mormon, né? Provavelmente era algum exército? Sim, vamos dar uma olhadinha. Eu fiz uma pesquisa, já coletei algumas informações, deu para ter uma ideia, né? Não li, eu só coletei mesmo, e a gente vai desenvolver o estudo dessa minha coletânea aí da internet, tá? É um Googlezinho básico, tá, pessoal? Ali no site Diário História Sud, tá? Eles comentam sobre uma embarcação, chegou ali nos Estados Unidos, com um pequeno grupo de 240 mormons, chegaram ali no Brooklyn, em Nova York, no porto de Nova York, com a intenção de se juntar ao grupo principal da igreja, né? Na Alta Califórnia. A gente já falou que não existia Utah e outros estados, não. Eles chamavam de Alta Califórnia aquele pedaço ali. Ó, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com as informações na internet, tá? Eles disseram assim, ó, então esse pessoal saiu, chegou na Alta Califórnia e fala: sua viagem de 38.400 quilômetros é hoje reconhecida como a viagem mais comprida feita por um grupo religioso na história do mundo. Pessoal, 38.400 quilômetros, os caras deram tipo quase a volta na Terra, né? A Terra tem 40 mil quilômetros aproximadamente, né, de circunferência. Então acho que esses caras aí, eles saíram de Nauvoo, deram a volta na Terra e chegaram em Nova York, talvez, provavelmente, para percorrer 38 mil quilômetros. Então, 3 mil quilômetrozinhos aí, tá? Não 38. Mas, assim, uma informação que bate, tá? Eu dei uma olhadinha no chat. Eu coloquei no chat, qual a viagem mais comprida feita por um grupo religioso na história do mundo? E eles responderam sim, a viagem Mormon. A viagem Mormon para o oeste, liderada por Brigham Young e tal. Então, cara, olha que interessante. Dei uma pesquisadinha só para curiosidade de vocês, tá? É porque eu pensei, cara, as duas principais migrações religiosas que me vêm à mente, provavelmente vem à mente vocês também, a do próprio êxodo hebreu, né, de Moisés, e a de Maomé, a Égira. E eu dei uma pesquisadinha para ver a quilometragem. A Égira, que é a migração lá de Maomé para a Terra Santa, ela aconteceu em 600 depois de Cristo, e a quilometragem está dizendo 320 quilômetros. Então, nossa, assim, um décimo da viagem Mormon. O êxodo hebreu está dizendo que é incerto, não tem como calcular certinho a quilometragem, porque, enfim, eles deram umas voltas no deserto, né? Eles ficaram bastante tempo no deserto. Mas, assim, se for tratar como quilometragem, é bem pouco, tá? Entre o Egito e a Terra Santa, né, deles. Agora, teve outras ali, por exemplo, migração Sikh de Anandpur Sahib para Muktasar, feita por Guru Gobind Singh em 1700. Deve ser indiano isso aí. 335 quilômetros. Então, ou seja, cara, muito, muito longe. Realmente, pessoal, essa viagem Mormon foi a maior viagem migratória
religião, né, religiosamente falando. Então tá bom, vamos continuar aqui. Bom, eles estão citando isso daí porque a igreja estava sofrendo bastante perseguição. Então, né, os membros dele, para onde eles iam, eles estavam sofrendo perseguição. Então, estava chegando homens, principalmente, para poder compor aí o corpo militar da igreja em defesa dos direitos religiosos deles, entre outras coisas más. O assassinato de Joseph não ajudou, né, a minimizar os esforços da igreja, pelo contrário, né, o comportamento dos membros ficou pior. Mas é isso, eles não estavam realmente recebendo nenhum suporte da nação. Então, lá em 8 de novembro de 1845, no Times and Seasons, o B.H. Roberts fez uma coletânea desses Times and Seasons, então ele chamou de Comprehensive History of the Church, volume 3, capítulo 71, página 39. Vamos ver o que o então apóstolo Orson Pratt falou para os membros da igreja lá em Nova York. Irmãos, despertem! Sejam determinados a sair desta nação má antes da próxima primavera. Nós não queremos que nenhum santo fique nos Estados Unidos depois daquela época. A igreja nessa cidade é para sair, cada um e todos, ao oeste das Montanhas Rochosas, entre esta e a próxima temporada, seja por terra ou por água. Bom, então estava tendo uma pressão, olha, vamos sair dos Estados Unidos. Esse pessoalzinho que estava lá, teve um cara que locou um barco, então ele locou o barco para os membros da igreja, equipou para ter vários camarotes para os passageiros, e saíram. Então a ideia deles, era atravessar lá por baixo das Américas, saiu lá de Nova York, então passou por baixo, passar lá por baixo da Argentina e depois subir de volta para chegar no outro lado do atual Estados Unidos, que na época era México. Então, a gente vai chegar lá, vamos sair dos Estados Unidos, vamos pro México, porque, né, os Estados Unidos não tá sendo gente boa com os membros da igreja, né, os Mormons. Cara, foi uma viagem do caramba, hein? E, não era mais fácil atravessar a pé? Cara, mas enfim, eles passaram lá por baixo, inclusive teve gente que morreu no meio do caminho, a mulher antes de morrer falou assim, cara, não quero que me joguem no mar, por favor. Aí eles pararam lá perto do Chile, já tinham passado por baixo, já estavam subindo de volta, passaram lá pelo Chile e enterraram a mulher lá. Fizeram até um sermão pro velório dela. Então, inclusive isso daí eles consideram que foi o primeiro sermão, né, a primeira reuniãozinha feita na América do Sul. Então aí, ó, grande curiosidade para vocês. Eles estavam passando lá por baixo, quando eles estavam chegando, eles foram abordados por um navio dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos estavam então em guerra contra o México para tomar aquelas terras. Pois é. Então eles estavam indo para umas terras que era do México, que na verdade os Estados Unidos já estava tomando posse, então, ou seja, eles fizeram esse contorno inteiro em vão, porque de qualquer forma eles iam chegar nos Estados Unidos de novo. Então eles foram abordados por esse navio dos Estados Unidos, que falou assim, ó, se vocês quiserem, vocês podem aportar ali, qual que era o nome da cidade? Yerba Buena, olha, erva boa, que hoje se chama São Francisco. Então eu falei, ó, se vocês quiserem, vocês mormons aí, podem chegar, fica ali naquele lugar, que hoje é São Francisco, e podem ficar cuidando dessa área aí para os Estados Unidos. Os caras ficaram frustradaços, né? Falaram, cara, a gente tá querendo fugir dos Estados Unidos, que não são gente boa com a gente, ainda agora a gente vai dar tudo essa volta e vai chegar nos Estados Unidos de novo. Aí ficaram pensando se a gente vai para outro lugar, mas enfim. O líder dos Mormons aí nesse barco era o Brennan. Então ele era tipo o Cristóvão Colombo Mormon aí do oeste americano. Ele achou, cara, a gente vai ser os primeiros a chegar nessa baía aí, né, tipo de São Francisco atual. E então a gente vai chegar e vai tomar posse. Então, cara, a gente vai montar um exército com o que a gente tem aqui. Então, ele já começou a treinar os caras que estavam no barco com, né, táticas militares. Mas quando eles chegaram lá, eles já viram a bandeira americana, o cara até falou assim, maldita bandeira. Já tinha, assim, um navio de guerra americano que já tinha chego lá e estava tomando conta do local.
O navio de guerra americano se assustou, olhou aquele navio e falou: ih, cara, já iam atacar, mas quando chegaram perto viram que tinha mulher no meio. O comandante, então, desse navio americano entrou no navio dos Mormons, deu uma olhadinha no pessoal, falou: senhoras e senhores, tenho o prazer de lhes informar que estão nos Estados Unidos. Pois é, frustração. Aí eles chegaram, criaram uma comunidade ali mesmo, virou praticamente uma vila Mormon. Até o comandante do navio de guerra americano ficou feliz porque os Mormons, eles tinham trazido várias coisas, né? Várias coisas para criar a comunidade deles. Obviamente eles sabiam que eles iam aportar em algum lugar e iam ter que criar uma comunidade. Então eles trouxeram coisas para poder criar essa comunidade, mas também trouxeram armas e alguns canhões. Então ele falou: legal, vocês têm uns canhões aí, a gente pode usar contra o exército mexicano aqui. E olha que interessante, a guerra contra o México terminou em 48, né? Então os Mormons ali em São Francisco prosperaram, deu tudo certo para eles. E esse Brennan, que locou esse navio e ajudou os membros da igreja, ele acabou se tornando o primeiro milionário na Califórnia. Olha aí, um Mormon foi o primeiro milionário na Califórnia. Tá dizendo que porque ele tinha trazido uma imprensa, papel e tinta, e então ele prosperou, ele fundou o primeiro jornal na Califórnia que se chamava California Star. Ele coletava os dízimos dos membros da igreja e também descobriu ouro perto da cidade. Então, né, tudo legal para os membros da igreja ali. Mas, infelizmente, né, estavam ainda nos Estados Unidos, mas tiveram uma prosperidade. Bom, a gente sabe que posteriormente teve aí a corrida do ouro. Então, os membros da igreja, eles conseguiram achar bastante ouro lá na Califórnia, São Francisco. Isso cresceu os olhos ali de Brigham Young, então ele estava sempre mandando membros para ajudar nessa mineração de ouro. E eles também lucravam, por quê? Porque teve muita gente vindo para a Califórnia para poder coletar esse ouro, então eles podiam até ajudar fornecendo bens, abastecimento para esses viajantes, então eles ganhavam mais um dinheirinho extra aí. O que ajudou bastante a Utah, né? Por mais que Utah não fosse uma central de mineração de ouro, mas sim, eles lucraram com essa ideia. Tanto por isso que a gente falou ali no episódio sobre Las Vegas, né? Las Vegas era o meio do caminho aí para Califórnia, então era o caminho que eles estavam fazendo. Esses Mormons ficaram lá em São Francisco até 1857, quando o Brigham Young chamou todo mundo, falou: vem todo mundo para Utah porque a gente precisa se proteger aí do estado que está atacando a gente, né? Então daí todo mundo subiu para Utah. Então nesse pé de guerra aí entre estado e religião, sim, obviamente ia surgir o Batalhão Mormon. A Wikipédia fala assim: o Batalhão Mormon foi uma unidade religiosa da Igreja Sud que serviu no exército americano de julho de 46 até julho de 47, na Guerra Mexicano-Americana. Os soldados foram recrutados com a promessa de pagamento, roupa e comida. Brigham Young, o presidente da igreja, incentivou a que seus homens colaborassem, tendo em vista fornecer fundos para os desamparados de Nauvoo. Então, ou seja, esse pessoalzinho ajudar a sustentar o pessoal de Nauvoo. Cerca de 541 homens aceitaram participar do batalhão, que tinha também como objetivo básico demonstrar ao governo americano, após diversas desavenças, que os Mormons não eram perigosos à sociedade. Então, o Batalhão Mormon serviu como tropa de ocupação em San Diego, San Luis Rey e Los Angeles. Então, a gente citou essa historinha aí daquele navio, o Brooklyn, que, né, atravessou a América do Sul para chegar lá na Califórnia. Mas sim, ao todo 541 homens aceitaram participar desse batalhão como uma prova de boa vizinhança, digamos, para o governo. Pô, a gente está tendo desavença demais com o governo. Vamos dar uma prova de que a gente pode trabalhar junto aí. Então eu imagino que esse exército, esse batalhão Mormon, era uma mescla de exército da igreja, mas que estava trabalhando para os Estados Unidos para ajudar aí nessa guerra contra o México, mas que obviamente também ajudava financeiramente todo o povo da igreja. Inclusive tem um memorial
tem uma fotinho aqui que eu tô vendo, um memorial lá em Los Angeles honrando os soldados mormons desse batalhão que ajudou na guerra contra o México. Algumas curiosidades também sobre esse batalhão. O batalhão mormon foi o único batalhão religioso e que levava o nome da religião, né? Batalhão Mormon. Foi um batalhão de voluntários de 534 a 559 pessoas nesse período aí que eles serviram. Eram liderados por comandantes mormons, mas estavam a serviço do US Army, exército americano. Bom, então além desse pessoalzinho aí do barco que a gente citou, eu tava falando aqui, ó, que teve uma parte desse batalhão que marchou aproximadamente 1.900 milhas, o que eu imagino que deve ser uns quase 3.000 quilômetros de Iowa para San Diego, Califórnia. Ajudaram também nessa rota a conquista do Arizona, do Novo México. E aqui também fala que os veteranos desse batalhão tiveram papéis significativos na expansão americana ali no oeste, principalmente na Califórnia, Utah, Nevada, Arizona e outras partes do oeste. O Wikipedia também comenta sobre essa desavença aí do governo com os membros da igreja. Bom, com essas desavenças aí da igreja com o governo, o Brigham Young resolveu mandar um carinha lá para Washington, para o governo, Washington DC, o Jesse C. Little, para tentar conseguir aí uma assistência para os membros da igreja que estavam sendo pioneiros, estavam fugindo de Illinois, que tinha um pessoal atacando eles. Falou: ô Little, vai lá para Washington DC e vê se consegue conversar aí com o presidente, com alguém, para conseguir um suporte aí para os membros que estão aí se deslocando para as montanhas rochosas. Então o Jesse foi lá em maio de 1846. Só que 8 dias depois, os Estados Unidos já declarou guerra contra o México. Então, sabe, tava uma bagunça, tava agitado o Congresso. Eles conversaram, tentaram conseguir negociar alguma coisa, então o governo falou: olha, se algumas centenas de homens se alistarem aí pro exército, a gente conversa. Quem era o presidente dos Estados Unidos na época? Abraham Lincoln. Inclusive tem aquela frase famosa dele: se há um povo justo e abençoado na face desta terra, este povo são os Mormons. Não, tudo errado, tô brincando, não foi Abraham Lincoln, não, ele não falou nada disso. O presidente na época era James K. Polk. O Abraham Lincoln ele foi depois, tá? Ele foi de 1861 a 65, presidente. Então, o presidente nessa época, de 1845 até 49, era esse carinha aí, o James K. Polk. Então, eu acho que talvez esse presidente ficou meio receoso aí de arranjar treta com os Mormons na época de guerra, que já tá tendo treta com os mexicanos. Então, pensou, cara, acho que é melhor ter eles aqui do meu lado do que contra mim. Então, eles podem ajudar aí na colonização do oeste, segurar as terras e ainda ajudar nessa guerra. Então, lá foi o comandante, o coronel Stephen Kearny, chegou lá para os Mormons: aqui, ó, estou com uma requisição do presidente Polk para um batalhão de 500 voluntários para lutar aqui na Guerra Mexicana. Os homens, os membros da igreja ficaram meio assim. Como é que é? O governo não tá ajudando a gente tá se lascando aqui, estão chamando a gente pra guerra, que história é essa? Tá ligado que a gente sofreu altas perseguições. Bom, eles conseguiram negociar algumas permissões do governo federal para a ocupação mormon de alguns territórios. Então eles conseguiram levantar esse batalhão mormon. Eles ganharam o uniforme, receberam uma quantia em dinheiro, e até o Brigham Young escreveu uma carta para os membros falando assim: ó, o presidente dos Estados Unidos quer nos fazer o bem e garantir a nossa confiança. Os equipamentos desses 500 homens não vai nos custar nada e o seu salário será suficiente para levar suas famílias para o outro lado das montanhas rochosas. Está tendo uma guerra entre Estados Unidos e México, a qual a Califórnia será vítima.
Tá, quando ele fala Califórnia, já sabe, né? Ele tá incluindo vários outros estados, Utah ali, porque tudo aquilo ali era Califórnia na época. E se formos os primeiros colonizadores, os antigos cidadãos de Hancock ou Missouri não terão pretexto para atacar os Mormons. Esta situação está vindo de cima para o nosso bem. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre a fonte dessas informações, está no livro The Mormon Trek West, escrito por Joseph D. Brown, de 1980. E especificamente essa fala aí de Brigham Young está na página 50 até 52, essa situação. A gente sabe que às vezes o pessoal é meio rancoroso, né? Então, alguns membros, sim, rapidamente se voluntariaram, mas tinha alguns que foram meio relutantes, né? Estavam meio chateados ainda com o governo. Brigham Young, o Quórum dos 12 Apóstolos, tiveram um pouquinho mais de trabalho para conseguir convencer, persuadir esse pessoal. Então eles levaram 3 semaninhas para conseguir reunir esses 500 homens. Eles estavam sob o comando daquele general, né, o coronel General Kearney, que liderava aí os regimentos dos voluntários do Missouri e alguns de Nova York. Bom, alguns anos para frente ainda, alguns dos Mormons viram esse batalhão Mormon como uma imposição injusta do governo dos Estados Unidos e ainda acharam que isso foi um ato de perseguição. Eles acharam, não, a gente foi forçado a fazer esse batalhão e tal, então, enfim, ainda tem alguns conflitos sobre isso. Bom, mas então, sim, os membros da igreja tiveram uma participação militar aí na Guerra do México. Então, obviamente, eles tiveram um treinamento militar, né? Então isso foi o quê? De 46 a 47. Então não vamos pensar que os Mormons, quando eles se juntavam militarmente falando, eles não eram aqueles caras com foice, martelo, como que é o nome daquele forcado? Aquele garfão de juntar palha? Então não, eles eram treinados militarmente muitas das vezes. Bom, esse batalhão ajudou aí na defesa dos Estados Unidos nessa época, mas realmente a única batalha que eles lutaram mesmo foi a Battle of the Bulls, né, a Batalha dos Touros. Estavam ali no deserto do Arizona, perto de um rio, hoje é o rio San Pedro River. Eles encontraram nada mais nada menos do que um número considerável de gado selvagem. Pois é, a batalha deles foi contra touro realmente. Quando ali primeiro a batalha dos touros, pensei, cara, eles lutaram assim como uns touros selvagens. Não, foi realmente contra touros selvagens. O batalhão, quando chegou nessa região, meio que despertou a curiosidade aí desses animais. E daí meio que eles tiveram um problema porque, poxa, daí esses animais estavam, né, estragando ali o rebanho, destruindo algumas coisas, destruindo as carroças e tal. Alguns homens ficaram, sim, feridos. E no meio dessa batalha selvagem, eles conseguiram matar entre 10 e 15 desses touros. Então fazendo com que o evento se denominasse a Batalha dos Touros. Quem tiver curiosidade ainda sobre esse evento, tem um livro do B.H. Roberts ainda, o The Mormon Battalion, Its History and Achievements, de 1919 no Deseret News. Bom, depois aí quando eles estavam se aproximando da área de Tucson, ainda no Arizona, o batalhão Mormon quase travou uma batalha com um destacamento de soldados mexicanos. Era um grupinho pequeno de mexicanos, ali em 16 de dezembro de 1846. Mas daí os mexicanos viram o batalhão chegando e largou mão e vazaram. O batalhão Mormon fez uma amizade aí com algumas tribos locais. Eles até aprenderam algumas técnicas de irrigação com eles e usaram essas técnicas depois lá em Utah. Bom, mais pro final aí dessa jornada do Batalhão Mormon, eles chegaram lá na Califórnia, num lugar chamado Temecula. Parece que teve um conflito entre os mexicanos e uma tribo local chamada de Luisenho.
Essa briga aí dos mexicanos com a tribo se chamou Massacre de Temecula. Então o batalhão chegou lá e meio que ficou de guarda, cuidando aí da cidade, enquanto essa tribo juntava os seus mortos e sepultava. Então o batalhão ficou cuidando dessa área para evitar mais derramamento de sangue, enfim, né, manter a região. Bom, então já tinham juntado o útil ao agradável, né? Eles fizeram essa rota aí de Iowa até o oeste, que era o que os membros da igreja estavam fazendo, só que basicamente eles receberam dinheiro para isso, uniforme e comida. Essa travessia aí de Iowa até San Diego, na Califórnia, finalizou aí em janeiro de 1847. Eles percorreram 2.080 milhas. E alguns meses depois, aí em julho de 47, eles foram dispensados aí desse serviço militar, lá em Los Angeles, então. Bom, desses 500 e poucos homens aí que inteiraram esse batalhão Mormon, 22 morreram de doenças. Na verdade, eles só tiveram aquela batalha com os touros mesmo. Então, eles morreram de algumas doenças, algumas causas naturais, né, desse serviço. E depois que eles foram liberados, tiveram 80 deles que resolveram continuar prestando serviço por mais 6 meses. Desses que permaneceram aí no exército por mais um tempo, eles ajudaram na escolta de John C. Fremont, que foi governador do Arizona. Depois eles passaram também por um lugar chamado Donner Party, na Sierra Nevada, que aliás era o nome do estado do Nevada, né? Sierra Nevada. Cara, ele tá dizendo aqui que eles foram responsáveis por... Esses membros da igreja que ainda estavam no exército, eles foram responsáveis por ajudar a enterrar os pedaços humanos restantes na área, nos acampamentos de Donner Party. Eu pensei, cara, fiquei curioso. Fui pro Google pesquisar o que foi isso. Cara, muito estranho isso aqui, hein? Teve um grupo de imigrantes americanos que estavam passando por ali, fizeram como se fosse um acampamento, né? Como se estivessem se estabelecendo por ali. E, cara, eu acho que eles passaram uma fome lascada, que eles tiveram que fazer umas práticas aí complicadas de sobrevivência para não morrer de fome. Bom, estranhaço. Então os membros da igreja, quando passaram por ali, os membros que estavam nesse exército, ajudaram a enterrar os restos do pessoal que estava ali nessa região. E alguns outros, aproximadamente 100 veteranos da igreja que, né, já tinham saído do exército, eles foram para Sacramento, que talvez para muitos seja uma novidade, mas Sacramento é a capital da Califórnia, não é Los Angeles, não. Então esses veteranos foram para lá por causa daquela corrida do ouro. Então eles conseguiram arrecadar em contribuição econômica para a igreja cerca de $17 mil em ouro, antes de retornar aí da Califórnia para Utah. Essa aí, no caso, é aquela contribuição financeira que eu falei que a igreja teve com esse batalhão Mormon. Bom, fui pro site da igreja ver o que eles falam sobre o batalhão Mormon. O batalhão Mormon era um grupo de cerca de 500 santos dos últimos dias que se uniu ao exército dos Estados Unidos em 1846 durante a Guerra Mexicano-Americana para ajudar a prover apoio financeiro para sua família e para outros pioneiros mormons. Servindo sob o comando de oficiais do exército, de julho de 1846 a julho de 1847, o batalhão Mormon marchou mais de 3.000 quilômetros através do sudoeste dos Estados Unidos. Embora o batalhão nunca tenha se envolvido em batalhas, teve aquela lá com os touros, 20 membros morreram durante a viagem para o oeste. Os soldados do batalhão Mormon fizeram várias contribuições para a colonização do oeste americano, melhoraram as trilhas ao se moverem para o oeste, outros ajudaram a construir o forte em Los Angeles e ainda outros ajudaram a construir o moinho
e testemunharam a descoberta de ouro ali, o que levou milhares de pessoas a migrarem para a costa oeste. A maioria dos membros do batalhão acabou se reunindo com seus familiares e amigos no Vale do Lago Salgado ou em Iowa e Nebraska. No site da igreja em português tem pouca coisa, tá? Então tem mais detalhes em inglês, mas assim, eu tô dando uma lida. Basicamente o que a gente leu ali na Wikipédia tá aqui no site oficial da igreja. Então assim, não sei quem alimentou o site da Wikipédia, mas pode ser um membro, pode ser um não membro, a gente só absorveu informação. Tá, pessoal, não sei se alguém aí tá esperando, todo episódio a gente vai atacar a igreja. Não é bem assim, a gente tá fazendo um estudo sobre a história da igreja e o que a gente puder aprender, né, contribui para isso. Aumenta o nosso contexto e fica mais fácil de a gente entender a história inteira, né? Aqui ainda no site oficial da igreja, fala que esses membros dos batalhões mormons, quando eles voltaram ali, né, para Utah, eles doaram muito das roupas, ou do dinheiro, ou do ouro que eles conseguiram coletar, e que isso foi de grande valor para o crescimento da igreja aí no oeste americano. Espero que esse episódio tenha sido de proveito aí para o conhecimento de vocês sobre a história da igreja. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!